Boa tarde para todo mundo. É, que bacana, né, ouvir, enfim, né, ser apresentada com todo esse histórico e, na verdade, estando aqui muito mais para dividir, para compartilhar e para a gente aprender junto, né? Eu estou aqui, então, representando, né, uma área, né, representando um time que fez um trabalho super bacana, que vem fazendo um trabalho super bacana, mesmo com tantos desafios que a gente encontra, e espero que seja bacana, né, essa nossa próxima hora, que vocês estejam aqui conectados comigo, mesmo eu não interagindo diretamente com vocês, espero que esteja ecoando o que eu trago para dividir com vocês aí em cada lugar onde vocês estejam me assistindo. Assim, eu fui apresentada, né, assim, acho que só para complementar, acho que uma visão diferente, acho que algo a mais do que vocês já sabem, né, ou acabaram de descobrir, né, tenho esse nome comprido, né, Mariana Rodrigues Lopardo de Moraes, mas eu sou muito mais conhecida como Mari, sou mulher, né, entre tantos papéis, mulher, casada com o mãe da Sofia, de 4 anos, mãe do Bartô, que é um pet, um pastor de Shetland lindo, e estou, né, no mundo corporativo há algum tempo, né, fazendo aí algumas saídas dele também, para trabalhar um pouco com algumas coisas que tocam um propósito, e sou psicóloga, sou coach, e estou como gerente de desenvolvimento organizacional hoje na Impera, e eu acho importante, assim, trazer essa minha expectativa de busca mesmo, né, no mundo, de realmente, onde eu estiver envolvida, eu tento trazer um pouco, né, do olhar aí de pessoas na estratégia, no negócio, porque de verdade eu acredito que é dessa forma que a gente consegue fazer diferença para o mundo, né, trazendo as pessoas para o centro mesmo da estratégia e das organizações. Então, é um pouco disso que eu venho buscando na minha trajetória até aqui, e estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês, mesmo que num mundo diferente, né? Porque quando eu comecei a preparar esse material, e eu não preparei sozinha, eu preparei com um time incrível que me ajudou, Luísa, Agnes, Cris, que são as grandes responsáveis por esse conteúdo do Pink, que eu vou trazer para vocês aqui, que é o Pink, né? Que é o nosso programa de integração de novos colaboradores. E aí eu fiquei pensando, poxa, as pessoas vão de repente, né, escolher ali uma hora e meia para me ouvir e responsabilidade, né? Assim, que eu possa trazer algo também positivo disso tudo que a gente está vivendo. E aí, trazer algo positivo com muito respeito, porque eu sei que também, né, a gente está num contexto de incerteza, a gente está num contexto de muita dor, muito luto, mas tem algo positivo para a gente encontrar. E aí, assim, como refletir sempre me ajuda, né? E eu queria propor uma reflexão inicial para a gente ir aquecendo aqui o conteúdo. Então, onde vocês estiverem, se vocês estiverem com vontade, né, de fazer essa reflexão, eu faço esse convite aqui para vocês, né? Quando a gente para agora para pensar, né, depois de um ano aí praticamente de pandemia, o que você aprendeu, né? O que foi positivo? O que de repente trouxe uma percepção diferente daquilo que você imaginava, né, sobre você, sobre o mundo? Né, vem algo positivo, né? E aí eu fiz esse exercício também para começar a trazer algo também de positivo para essa nossa tarde. E aí, gente, assim, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa reflexão, mas nada mais é do que uma oportunidade da gente buscar um pouco de sentido, né, em tudo que a gente tem vivido. É uma necessidade humana essa busca de sentido, é também uma necessidade minha como ser humano, né, e como pessoa, principalmente. Então, a ideia é que a gente consiga realmente fazer um balanço. A gente, às vezes, não para fazer esse balanço, né, de tudo que a gente tem aprendido. E a gente, em área de gestão, de aprendizado, de desenvolvimento, enfim, puxa, né, para esse olhar da reflexão, e esse é um pouco do convite que eu queria trazer para vocês. E nessa tentativa de buscar o sentido, eu também comecei a pesquisar algumas informações, tipo, não, deve ter notícias positivas, porque a gente sempre bombardeado de outras notícias, fala, poxa, tem coisas positivas. E muito do que eu encontrei tinha muito a ver com algo que até já era muito uma pauta, né, assim, do Fórum Econômico Mundial, de tudo que a gente vem falando, não é nenhuma pauta nova, já é uma pauta
antiga até, que tem muito a ver com o meio ambiente, né? Enfim, com quanto que a gente está cuidando realmente do nosso planeta, enfim. E aí, eu trago aqui para vocês, assim, dois pontos que me chamaram a atenção, né? Que tem muito a ver com isso, assim, né? Quanto que parar tudo também, de uma hora para outra, também ajudou e contribuiu, né, para os níveis de poluição da atmosfera que diminuiu 40% em cidades asiáticas na Europa, né, num estudo que foi feito pela Universidade de Toronto. E no Brasil, em São Paulo, que é a cidade de onde eu estou falando, de onde eu moro, né, 29 as estações, né, a gente tem 29 estações que monitoram a cidade, que registram a qualidade do ar, deram como qualidade de ar boa em março de 2020. Então, assim, tem ali, né, de alguma forma, né, respeitando totalmente tudo que todo mundo viveu até então, tem uma ajuda também, uma mudança que pode contribuir aí para o meio ambiente. Falei, bom, bacana, legal, né? E eu, né? E você, Mariana, assim, Mari, tipo, e aí, né? O que você também tem como um aprendizado, né? E é uma coisa que eu costumo falar muito com várias pessoas, assim, né? Para mim, né, foi uma mega oportunidade de eu acompanhar de perto a minha filha, Sofia, de 4 anos agora, na época 3, um ano inteiro, né? Por sorte, a gente se cuidando, enfim, tendo possibilidade de se cuidar, podendo ficar em casa e também podendo, né, garantir aí uma qualidade de vida e saúde. Então, isso é uma dos movimentos positivos aí das minhas reflexões. Mas eu não queria romantizar tudo isso, né? Eu queria mais começar a trazer essa provocação mesmo para vocês de quanto a gente foi, né, de alguma forma empurrado, né, para uma novidade, para um novo formato de vida, né, muitas vezes que a gente ainda está vivendo, e quantas descobertas, né? E ao mesmo tempo um dado de realidade nosso, né? Eu estava ouvindo uma reportagem, enfim, outro dia, e vi um dado de que o CEO da Google comentou, né, que a gente gera a cada 2 dias um número de dados equivalente a ou maior, né, do número de dados que a gente gerou do início da civilização até 2003. Eu falei, caraca, né, a cada 2 dias a gente está aumentando algo que a gente levou, né, muito tempo para gerar. Então, isso é um dado de realidade, é um dado de contexto que a gente precisa considerar. Muito bem. E aí comecei a pensar, poxa, né? Mas que doido, né? Porque no fim a gente está vivendo uma pandemia, algo que a gente não tinha um histórico previsto, né? A gente não tinha como ligar para alguém e falar, olha, como você lidou com uma pandemia, né? Que decisões que você tomou, o que você fez de diferente que te ajudou a superar ou passar por esse movimento? A gente não tinha, né? O mundo todo foi atingido ao mesmo tempo. Então, isso também trouxe para a gente a possibilidade da gente encarar que a gente tem a chance de experimentar, da gente tirar os planos do papel e testar, né, e aprender com aquilo que a gente estava testando. Então, acho que foi uma grande oportunidade da gente aprender com tudo que aconteceu, né, enfim, que vem acontecendo nesses últimos anos, né, do ano passado e agora. E aí, trazendo também um contexto, né, histórico aí, né, o Leandro Carnal, que é alguém que eu gosto de ouvir, que é historiador, professor, enfim, ele traz, né, na fala dele em alguns momentos, que a gente tem três coisas, né, enfim, três fatos fazem com que a história seja modificada de uma forma mais acelerada. Um deles são guerras, né, a guerra em si, o outro, né, revoluções, e o terceiro, a pandemia, né? E aí é muito interessante essa reflexão, porque eu queria muito começar a entrar muito no tema de quanto que a gente acelerou, de fato, né, os processos que já estavam em curso, né, quantas empresas ou pessoas, né, escolas, universidades, enfim, repensava, será que funciona mesmo, né, um trabalho remoto, será que é possível, será que as pessoas ficam produtivas, será que é viável, e dali uma semana tudo se transformou e todo mundo passou a atuar de forma remota, né. Quando a gente olha em períodos de guerra, né, assim, ele até trouxe numa reflexão de um programa que eu assisti até numa entrevista dele para a CNN, que ele falava, né, o quanto que as mulheres, por exemplo, né, entraram no mercado de trabalho porque os homens foram para a guerra, né, e aí precisava manter a vida e manter
a família, e elas começam a assumir, fazer parte de um mercado de trabalho, de um ambiente onde não tinha essa, essa abertura, e aí isso faz com que acelere, né, pós-guerra, acelere a possibilidade de votos, e quanta coisa que a gente tem visto, né, acontecer e evoluir, ainda bem, né, mesmo que ainda em passos lentos, mas é uma forma, né, de a gente olhar para tudo que acontece no contexto e nos ajuda a acelerar processos que já estavam em curso, né? Então, assim, o mundo ele muda sempre e ele vai continuar mudando, né? E talvez ele vai continuar mudando num ritmo até mais acelerado do que a gente estava imaginando, né, há tempos atrás. Pois bem, muito bem. Não sei se vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio, mas enfim, né? Quis trazer um lado mais positivo, quis trazer alguma reflexão, quis, né, constatar que de fato a gente acelerou muita coisa, a gente tem muita coisa que ainda vai mudar como o mundo. E aí eu falei, tá, se o mundo vai mudar, ai, desculpa, tô com a garganta seca aqui. Se o mundo vai mudar, como que a gente se adapta, né? E aí eu recebo a senha do nome, né, enfim, a frase, a chamada desse congresso, né, e me dou conta, né, que a senha para o futuro é adaptabilidade, agilidade e atitude, né, esses três As aí que o time e que o case que eu vou daqui a pouquinho entrar para contar para vocês está cheio, né, de adaptabilidade, de atitude e de escolhas ágeis, né, e rápidas para a gente poder, de fato, garantir o como receber as pessoas, né, mesmo num mundo assim, né, caótico em alguns momentos. Pois bem, e aí me lembrei de Darwin, aí eu fui lá atrás, e aí, poxa, ele falava, né, há 200 anos, né, ele criou a teoria da origem das espécies e trazia, né, com uma reflexão, né, que as mudanças geralmente ocorrem para que a gente, né, para que elas tenham uma adaptação das espécies no meio ambiente onde elas vivem. Legal, né? Esse processo de mudança ele tem consonância com o meio ambiente, legal, e que os mais aptos são aqueles que sobrevivem. Falei, poxa, tá bom, tá fácil, né? Tá tranquilo. Então agora a gente consegue muito se adaptar, né? E aí, gente, assim, né? Se o mundo vai mudar sempre, né? Se são os mais aptos que sobrevivem, a gente não tem muita outra escolha, né? Bora se adaptar. E aí, essa adaptação é, é algo que a gente. Só um minutinho, gente. Pensar em adaptação, né? E ter isso como chave, uma das chaves aí, uma das senhas para o futuro, me fez ir buscar o sentido ali da palavra no dicionário, tá? Adaptabilidade. Ah, beleza. Substantivo feminino, já achei, opa, interessante, dá para refletir mais um monte de coisa. Propriedade ou qualidade do que é adaptável, legal. Capacidade de alguém ou algo de mostrar-se adaptável, bacana. E eu falei, tá, ser humano dentro de tudo isso, né? E aí eu criei aqui essa fórmula para trazer para vocês, para a gente também refletir, né? Que é uma fórmula que diz assim, né? Eu pego o ser humano, nós, né? Eu multiplico com a nossa capacidade de percepção daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo em cada momento que a gente vive, somado à nossa capacidade de adaptação às mudanças que vão continuar acontecendo, ela faz com que a gente faça acontecer, né? E fazer acontecer, né, é uma habilidade nossa, uma habilidade humana, né? E isso traz aí um respiro de saber que, mesmo em tempos nebulosos, né, a gente tem total condição de ser protagonista, de fazer a diferença, de transformar o mundo de uma forma mais justa, mais harmoniosa, mais sustentável, e não só se adaptar a esse mundo, né? Mas se a gente tem condição de olhar para tudo isso, se reinventar, a gente faz acontecer e a gente pode mudar a história e acelerar a história de formas diferentes. E aí, espero que vocês tenham me acompanhado nessa viagem do tempo até o momento, e falar, pô, Mariana, legal, mas cadê o Pink, né? Cadê o programa de onboarding? Cadê a harmonização, a adaptação, que a gente veio aqui para ver esse case, né? Então, eu vou falar para vocês e vou contar
tudo que a gente teve que se adaptar, se reinventar, criar, usar recursos nossos, ser protagonistas e trazer aqui, né, um programa que teve uma evolução rápida e precisou se reinventar. Muito bem. Antes de chegar no Pink, né, não sei se todos conhecem a Hypera Pharma. A Hypera, ela é a maior, né, empresa farmacêutica do Brasil. Ela tem 20 anos, faz 20 anos esse ano. Ela foi fundada em 2001 e hoje ela tem capital aberto, né? E como um dos principais acionistas é o fundador da empresa. E a gente, assim, é um gigante, assim, né? Um conglomerado de marcas, de potência, de transformação. Mas também a gente tem um jeito de ser de empresa familiar, né? Uma empresa que cresceu muito rápido, que se modificou muito rápido, né? E que continua se modificando. Então, assim, a gente até brinca, né? A gente tem como competência, né? Prontidão para mudança, e é uma das agilidades que a gente olha quando a gente pensa em potencial, em carreira, a gente olha para agilidade com mudança, e porque isso tem a ver com o DNA da Hypera, né? Eu não quero passar por uma linha do tempo, mas o que eu queria dizer é muito mais do que contar a história agora, nesse momento, é deixar muito claro, assim, né? A gente está falando de um case dentro da maior empresa farmacêutica do Brasil e que começou suas atividades vendendo extrato de tomate, palha de aço, itens de limpeza e higiene. E, nossa, mas tipo, o que tem a ver? Né? O leque cresce, tá doida, né? E aí, gente, essa é a grande reflexão, né? A história da Hypera, ela vem de muitas aquisições, muitas mudanças de estratégia, de portfólio, de ter produtos e depois vender esses produtos. Então, assim, a gente foi construindo uma história como empresa muito pautada em mudanças. Né? A gente começa a ter um pouco mais de uma proximidade com um olhar farmacêutico em 2007, ainda como hipermarcas, né? Quando a gente fez a primeira aquisição de uma indústria farmacêutica, né? E aí em 2008 abriu capital, né? E também teve a aquisição de Farmasa, que trouxe aí medicamentos sem prescrição e com prescrição. Depois, em 2009, a gente teve a aquisição da Neoquímica, que amplia a oferta de produtos e medicamentos para mais gente, né? Porque a gente está falando aqui de uma linha de genéricos e similares. A gente, né, teve aquisição de Mantecorp, né, de outras farmas, a gente teve marcas, né, em cases de sucesso super consagrados, e a gente começa a pensar, né, em 2015 em desinvestir na área de higiene pessoal. Tá bom, por que você está me contando tudo isso, Mari? Porque no fim, né, gente, assim, a gente foi se consolidando como farmacêutica, né, a partir de 2017. E aí, virar uma empresa 100% farmacêutica, com mudança de marca, virando Hypera Pharma, né, fazendo aquisições super importantes, com portfólio de Buscopan, como marcas do Takeda, enfim. E a gente foi se tornando, né, esse gigante aí do mundo farmacêutico nos últimos 20 anos, com muitas transformações. Essas são algumas das nossas marcas, eu queria trazer, porque às vezes a gente deixa mais palpável, né? Eu lembro quando eu não sei se eu vou contar para vocês, né? Não é todo mundo que sabe. Desculpa, estou engasgando aqui. Eu fui contratada na Hypera no meio da pandemia, né? No comecinho da pandemia. Então, eu tenho 10 meses de empresa. E aí, quando eu me deparei com as marcas, eu falava, nossa, que legal, nossa, a Beira da Hypera, nossa, envolve, nossa, Doril, nossa, e aí vai dando uma sensação de pertencimento, né, e de, poxa, que gigante, que orgulho. Então, essas são algumas das nossas marcas. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando a gente fala de um programa de integração, né, se a gente perde a oportunidade de contar para as pessoas onde elas estão entrando, né, se a gente perde a oportunidade de falar da nossa história, de trazer pontos importantes da nossa história, como o caso de mudar com frequência, e não ver isso como algo negativo, e sim como parte de uma história, né, e que é parte também de um diferencial nosso, né, faz com que as pessoas se conectem muito mais com a organização,
com aquilo que elas se propõem fazer quando elas entram num trabalho, né? Enfim, numa empresa, ou quando elas, né, começam numa cultura diferente. Então, esses são alguns dos nossos produtos. E falando do Pink, né, era importante para a gente trazer essa história para vocês, porque o Pink, que é o programa de integração de novos colaboradores, ele tem essa marca mais institucional, porque nós somos um grupo de empresas, então a gente precisa tomar bastante cuidado com o utilizar das marcas, então a gente quis trazer, né, uma marca que falasse com todo mundo, né? Ele começa a se adequar em 2018. Lembra que eu comentei com vocês, 2017, a empresa passa a ser 100% farma. Então, ele começa a se adequar e a criar mais corpo e falar, poxa, é importante a gente receber bem as pessoas, a gente trazer essas pessoas para a nossa cultura, né? E aí ele começa a ganhar mais corpo em 2018, onde a gente chama aqui, né, no histórico, como uma adequação. Né? Foi nesse momento onde a gente revisitou alguns dados de cultura, a gente revisitou alguns valores, alguns comportamentos, aquilo que tinha a ver com o nosso jeito de ser. Isso desperta, né, outras ações e outras reflexões sobre o que a gente entrega como área, como empresa, né? Enfim, como que a gente lida com as pessoas dentro da empresa. Em 2019, esse programa passou por uma reformulação, então ele começa a ficar mais unificado, mas ainda muito descentralizado e acontecendo de formas diferentes em cada localidade, né? Então, em São Paulo sendo mensal, no campo, que a gente chama campo, né, que é a parte comercial, a força de vendas sendo integrada no momento em que aconteciam, né, junto com treinamento de vendas, cursos de novos, e que trazia as pessoas para a mesma página, de que, olha, essa é a empresa que você entrou, e trazia um pouco mais de informação até institucional, mas ainda, né, muito focada naquele papel, naquele, né, onde ele entrou para atuar. Na fábrica, sendo feito semanalmente, porque a gente tem procedimentos super importantes para passar, então não dava para esperar um mês, né, para as pessoas que entraram na fábrica para passar por uma integração. Então, ele começa a se reformular e vai ganhando um pouco mais de corpo. 2020, começou o ano, né, a gente ouvia falar do coronavírus lá longe, né, antes do carnaval nada tinha pegado efetivamente aqui, a vida seguiu, né, até que veio a pandemia. E aí esse case, ele começa muito aqui também, né, poxa, pandemia, né, as pessoas, o que a gente faz para receber essas pessoas? Porque a gente tem uma cultura muito ainda do presencial, e será que as pessoas, né, quando que a gente vai ter de novo pessoas entrando de forma presencial em todos os nossos ambientes, enfim, né? E ele foi evoluindo, eu vou contar para vocês o que a gente fez aqui nesse 2021, que aconteceu muita coisa de forma tão acelerada, e por isso trazer a aceleração das coisas que já estavam previstas no comecinho da minha fala, né? E que fez com que a gente repensasse, reinventasse e usasse os nossos recursos, né? Literalmente, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, para transformar e evoluir, né, no programa de integração. Até que a gente chega em 2021, depois de tantos aprendizados, harmonizando mais o programa e realmente levando o Pink para todos os colaboradores. Então, todo mundo que entra na Ipera, sendo na fábrica, sendo na força de venda, sendo no escritório, enfim, passa e é recebido pelo Pink. Né? Então, isso para a gente é de bastante orgulho, assim, ver que a gente conseguiu evoluir em pouco tempo, e tem ainda, né, muita melhora, mas que a gente consegue chegar para todo mundo, tá? E aí, gente, assim, então quando eu falo, né, pode chegar para todo mundo, o que é isso, né? A gente está localizado em São Paulo, né, como a matriz, então a gente tem um escritório em São Paulo, a gente tem um centro de inovação, que é um dos maiores centros de inovação de pesquisa farmacêutica do Brasil, que chama Inova, que fica em Barueri, a gente tem um CD em Cajamar, a gente está em Goiás, então a gente tem uma fábrica que é um dos maiores polos, né, enfim, farmacêuticos da América Latina, complexos, né, complexos fabris, né, enfim, polo industrial mesmo dentro de Anápolis, que fica em Goiás. A gente tem também umas equipes compartilhadas que ficam, né, num CD em Goiânia, e também a gente tem uma fábrica de adoçantes, enfim, que fica em Goiânia. Então, a gente está nesses lugares, né, fixos, né, entre aspas, como local, né, como sedes, como matriz, enfim, mas a gente tem 9 mil colaboradores que estão espalhados no Brasil como um todo.
né? E por que eu estou trazendo isso? Porque uma coisa é a gente reinventar e a gente fazer uma evolução ou a gente transformar um programa, uma ação em ambientes menos complexos, né? E a gente tem um ambiente bastante complexo, né? A gente está espalhado no Brasil todo, a gente tem públicos diversos, né? Então, estou falando aqui de pessoas que estão no escritório, pessoas que estão em laboratórios, em operação, né? Na fábrica comercial, que a gente chama de campo, então, em alguns momentos eu vou ficar falando campo aqui para vocês. E numa realidade que, assim, que bom, né? É uma visão positiva, porque é uma realidade onde muitas empresas tiveram um grande impacto econômico, né? E eu, enfim, eu vim de companhia aérea, então eu sei exatamente, né, como que é o impacto direto também, né, no negócio quando a pandemia chegou. E a gente continuou contratando, né? A gente continuou trazendo e recebendo pessoas, né? E não como substituição, por aumento de quadro, por expansão, né? A gente adquiriu marcas, a gente está aumentando fábrica, né? Então, a gente tem aí um histórico de 2.700 pessoas contratadas em 2020, né? No meio de afastamentos acontecendo, porque as pessoas que são grupo de risco foram afastadas, né? A nossa fábrica não pode parar, né? E mesmo afastados, né? Enfim, mantendo o salário, mantendo benefícios. Então, acho que isso é muito bom de ver, porque a gente sabe que foi um ano, né? E tem sido, né? Um ano bastante difícil. Então, a nossa complexidade, além da gente estar espalhada, a gente também tem uma contratação altíssima, né? E aí, em paralelo com muitas das coisas que eu vou trazer para vocês desse case, a gente, como área de gente de gestão, também foi se transformando, né? E foi se digitalizando, né? Então, a área de atração e seleção, né, tinha uma média aí nos últimos anos de receber 7.000 currículos impressos, né? E a gente tem hoje uma plataforma digital, onde a gente recebeu em 2020 280 mil currículos. Né? Então, e currículos, muitos deles entregues nas nossas plantas, né? Enfim, na fábrica, que é onde a gente tende a ter um julgamento de que, poxa, será que as pessoas vão se adaptar, né, a essa mudança digital, né? E aí, assim, tendo que preparar, né, e capacitar pessoas que ficam, né, na portaria das fábricas, porque a gente não ia aceitar mais o currículo papel se a gente estava trabalhando para uma transição para o digital, né? Então, de fazer QR Code, das pessoas irem lá e aprenderem a como colocar o currículo delas, né, dentro do sistema, e a gente teve um boom aí, né, de como sim as pessoas se adaptam, como sim as pessoas se adequam às necessidades e à transformação. Então, com muito currículo que a gente recebe, né, e com muita potência de transformação, né? Então, a transformação, né, assim, eu acredito muito, né, que ela conecta as pessoas, né? Ela abre mais portas, ela nos desafia mais, né, a como se reinventar, como fazer diferente, nos proporciona a possibilidade de experimentar, né, enfim, de fazer testes, de errar, de lidar com o erro, né? E é um pouco disso que a gente traz aqui como uma essência de aprendizado, né? Não só como área de desenvolvimento, mas como um grande aprendizado que a gente tem tido em gente gestão. Muito bem, falei da complexidade, falei da nossa problemática, falei do nosso volume, e aí tá, beleza, se eu contrato muito, se eu tenho cada vez mais expansão, cada vez mais novos negócios envolvidos, como que eu recebo essas pessoas, né? Que vem, né, assim, imaginando numa empresa, né, que tem culturas diversas, que tem gente que desde 2001 vem compondo esse ecossistema, né, que é uma empresa. Como que a gente desenha, né, um programa que realmente seja bacana e que receba e que acolha, né? Porque além de contratar e de atrair, né, e contratar, a gente receber, né, a gente acha e acredita, e a gente tem informações nisso cada vez mais, né, que receber é muito importante, né, a gente está falando de experiência, né, assim como a gente fala de experiência do cliente, aqui a gente também está falando de experiência do novo colaborador. E aí, um dos conceitos que a gente se embasa muito e que a gente reflete toda vez que a gente vai pensar numa ação nova, ou numa trilha diferente para o Pink, ou num kit de boas-vindas, por exemplo, é olhar, né, igualdade ou equidade, né? Então, quando a gente fala de igualdade, a gente
né, tem tratativas iguais para todos, né? Então, eu quero dar acesso à educação, usando aqui um pouco da, da forma lúdica aqui dessas figuras, né? Eu quero dar acesso para todos, tá bom. Mas a equidade, eu dou oportunidades para todos, né? E considero as diferenças das pessoas, né? Então, se eu quero dar acesso a todos, eu preciso sim aumentar alguns dos meus banquinhos para que as pessoas de fato consigam atingir e chegar na informação que eu quero passar, né? Então, a gente fez muito essa reflexão, né? E como time de desenvolvimento organizacional, e é uma busca, né? O tempo todo a gente tenta olhar para as nossas ações, para os nossos programas e refletir sobre o quanto que a gente está atuando com, né, de forma a olhar para a equidade, né? Muito bem, é isso que a gente busca, é isso que é o nosso plano de fundo. E essa é a carinha de todo mundo que chega, né, na organização. Então, a gente recebe as pessoas dessa forma. Esse é o Pink, seja bem-vindo ao Pink, né? A gente trabalhou um conceito novo, usando as cores, né, e os vidrinhos de medicamento, mas também usando coisas que ficam dentro de um laboratório, né, enfim, e usando as cores das diversas empresas que a gente tem, para a gente garantir que as pessoas se sentissem de alguma forma reconhecidas desde o primeiro slide, né, ou o primeiro material que elas recebam, que já vão dando esse olhar aí de boas-vindas para quem está chegando, né? Essa é a nossa, né, esse é o nosso conceito, né, esse caderninho, essa é a marca, a gente está com o meu caderninho aqui do lado, né, onde a gente traz o propósito, já conversando com as pessoas, então com você, cuidando das pessoas para que elas vivam mais e melhor, né, para que elas já comecem a tentar ter uma dimensão daquilo que a gente acredita, aquilo que é o core, aquilo que a gente se propõe fazer, né, desde que viramos aí, né, 100% farma, e também, né, gente, trazendo essa provocação mesmo, porque como histórico, a gente é muito focado em resultado, em negócios, em fazer negócios, e por isso que a gente é tão grande, tão imenso. E a gente tem aqui como papel de gente gestão, né, de plantando as sementes, de trazer para o humano, de trazer para a conexão e já deixar as pessoas, desde que elas cheguem, né, na organização, mais próximas daquilo que a gente quer fazer, que é continuar, né, cuidando das pessoas para que elas vivam mais e melhor. Então, é uma forma também da gente conectar algumas das coisas que a gente acredita, né, através do programa. E aí, gente, aqui, quando eu falei para vocês, o reinventar de uma hora para outra e correr e usar os recursos que a gente tem, vocês estão vendo a Cristina, que está aqui como conteúdo, a Agnes como edição de imagem, Luísa como locução, que na verdade, né, fizeram um pouco de tudo isso sim, né, e usando o recurso delas mesmas, né, então assim, a gente continua contratando, a gente precisa dar um jeito do Pink chegar para todo mundo. Então, vamos pôr a mão na massa, vamos ser protagonista, né? Vamos entender o contexto e vamos fazer diferente. Então, elas estão aqui representadas, não dava para deixar de trazer aqui a carinha delas. E a gente, né, como time, construiu aí, né, 4 trilhas diferentes, mais de 30 conteúdos, com formatos diferentes. Então, a gente traz aqui um gibi, que é meio que spoiler aí, galera que está assistindo da Ipera, é um spoiler, né? A gente tem a história da empresa contada num gibi, onde a gente vai distribuir isso para as pessoas e com um giz de cera, um lápis de cor, para que elas levem essas histórias para as famílias e que elas façam parte, né, dessa construção daquilo que a gente acredita, né? A gente está bem no forno com tour virtual, então poder mostrar para quem entra na área comercial como funciona a nossa fábrica, quem entra na fábrica como funcionam os escritórios, o campo, enfim, poder utilizar do recurso que a gente tem hoje muito mais próximo da gente, que é a tecnologia, para aproximar as pessoas, né? Então, a gente está aqui falando, estou falando aqui de casa com o meu computador, olhando para a câmera, lembrando que eu tenho que olhar para a câmera para vocês poderem me ver e ver que eu estou falando com cada um de vocês, e a gente precisa aproveitar, né, que esse mundo abriu as portas para a gente e fazer com que as pessoas possam estar na fábrica, mesmo que virtualmente, né? Então, a gente está preparando estilo Street View mesmo, né? Eu vou poder entrar, vou ver como funciona, eu
independente de ter programas, né, de representante por um dia, ou visita à fábrica, é uma forma da gente dar acesso e as pessoas todas se sentirem inseridas desde o primeiro dia de trabalho. Uma das nossas preocupações também é que a gente sabe que é muita informação quando está chegando numa empresa, né? Principalmente numa preocupação de muita gente está chegando agora remoto, né? Eu fui prova viva disso, mas cada vez mais a gente vai ter essa realidade acontecendo, né? Então, a nossa preocupação, de fato, de levar conteúdos, né, mas de forma mais micro, né, assim, de forma mais segmentada, com conteúdo mais objetivo. Não adianta a gente falar de tanta coisa, porque a nossa absorção como ser humano não vai aumentar na medida que a gente fala mais coisas, né? Então, é uma preocupação nossa a gente, de fato, trabalhar com durações menores de conteúdo, porque a gente sabe que a abrangência e a absorção é maior. Então, a gente faz, né, capacitação de facilitadores, então não tem só a área de gestão apresentando quando chega um novo colaborador, então a gente ajuda também as pessoas a tentarem pensar de uma forma mais sintetizada, né, para pegar a mensagem principal que tem que ser passada nesse primeiro momento. E aquilo que não é essencial de estar nesse primeiro momento pode ser trabalhado com mais tempo. Então a gente tem refletido muito sobre isso, tem pensado muito, né, em conteúdos mais curtinhos para que a gente realmente tenha uma fixação daquilo que a gente precisa consumir naquele momento. E aí, gente, assim, vou pegar uma aguinha aqui. Esse é um trabalho que a gente tem total consciência de que não é um trabalho de desenvolvimento organizacional e não é um trabalho só de gente e gestão, né? Eu assisti algumas das apresentações desse congresso e quero assistir outras ainda, mas o quanto que a gente tem falado, né, da colaboração, do trabalho em rede, né, da construção em conjunto, né? Então, esse é um programa que, de fato, a gente tem muitas áreas envolvidas, né? Desde antes da pessoa entrar, porque a gente só recebe quem interagiu com a empresa e quem, de alguma forma, se sentiu atraído para fazer parte dessa empresa, né? Então, atração e seleção, os VPs, né, que acolhem pós-Pink, né? O líder, né, gente, a liderança, né, o líder ou a líder, né, o quanto que não adianta a gente proporcionar uma super experiência de entrada num processo seletivo incrível se no segundo dia ele é super mal recebido, né? Então, tem um trabalho muito crítico para a gente fazer de liderança, né? A área de folha de pagamento, serviços administrativos, área médica, né? O TI, né? Muita gente fala, poxa, mas legal, foi lindo, foi incrível, recebi o Pink online, mas cadê meu equipamento, né? Até para fazer o Pink eu preciso de equipamento, assim, tem que estar todo mundo muito conectado. Não é simples, não é fácil, mas deve ser uma busca, né, constante para que a gente realmente olhe de forma mais colaborativa, né, e em paralelo com várias coisas acontecendo também. Assim como eu falei para vocês da plataforma digital de atração e seleção, a gente também migrou para plataformas digital de contratação, né? Então, poxa, eu também tenho que privar e por segurança e até por agilidade, eu não preciso estar com a pessoa aqui me entregando o documento, ela pode fazer isso, mas ela precisa fazer isso à distância, com segurança, enfim. Então, tem uma série de coisas que também foram se digitalizando com o tempo e ainda estão sendo, né? Com uma forma de evoluir mesmo para as necessidades que o contexto exige. E o muito importante, né, gente, assim, como eu falei agora, né, é uma rede de ações que fazem com que a experiência de quem está chegando seja bacana ou não tão bacana, né, e o primeiro dia a gente nunca esquece, né, então a gente até fala muito disso quando a gente vai para, né, falar sobre o Pink em várias reuniões, enfim, né, em eventos que a gente já esteve, né, o quanto que, se você perguntar, como foi, né, o seu 100º primeiro dia, você vai lembrar, mas o primeiro dia ninguém esquece. E o quanto que a gente precisa dessa rede envolvida, porque a gente não quer que essa pessoa, né, chegue super curtindo e dali a pouco está odiando aquilo que ela está fazendo, né? A gente quer que as pessoas se sintam cada vez mais parte, né, envolvidas com aquilo que a gente tem para oferecer. Né? Então a gente quer, assim, sabe que às vezes o primeiro dia você fica meio assim, né? Como será que as pessoas fazem, né? Quais são os hábitos, quais são os comportamentos? Posso fazer isso ou não? Posso escutar música ou não? Brincadeiras à parte, trazendo aqui só uma reflexão, que a gente quer que as pessoas se sintam à vontade, né? No primeiro.
né, e no 11º dia, né, e que assim continue para que a experiência dela com a gente seja bacana, né? Então, programas como esse ajudam a gente a ir moldando um pouco, né, e concretizando um pouco essa realidade e o cuidado que a gente precisa ter para reforçar que não seja só um boas-vindas bacana, mas que ele continue sendo bem recebido e tendo abertura para ser quem ele é, né? A nossa jornada, ela começa antes, né, como eu comentei com vocês, antes da pessoa entrar, a gente tem essa preocupação de preparar o gestor de alguma forma que vai receber, né? Não dá para a gente receber e garantir o 1 a 1 da organização como um todo. O líder ele tem um papel essencial e a gente vem trabalhando muito isso dentro da organização. Ele recebe um comunicado específico do PINC, ele tem um manual, né, um guia de boas práticas de acolhimento, né, que é reforçado também pelo BP, né, o quanto que ele precisa também se preparar para receber essa pessoa, né, tem todo o atendimento do ambulatório, né, enfim, o atendimento médico, a própria trilha, então, assim, a gente continua, lembra, né, na linha da equidade, né, a gente continua tendo o PINC presencial, né, para a fábrica, porque a gente precisa, porque a gente tem um volume grande de contratação e tem procedimentos que precisam ser feitos de forma presencial, mas agora a gente tem o Pink Live também, né? Então a gente garante que todo mundo que chega, independente de onde esteja, também vai receber as informações importantes de um primeiro dia, né? A gente não precisa esperar juntar uma turma ou pegar gente do Brasil inteiro, trazer para São Paulo para receber e contar da empresa para as pessoas que entram na área comercial, por exemplo, né? A gente pode fazer isso através da tecnologia. E são essas as nuances, né, enfim, que a gente foi transformando e que a gente foi harmonizando, né, no decorrer aí do ano passado e desse ano, tá? E depois que a pessoa chega, né, tipo aquela primeira informação, né, tô sentando, eu tô sabendo mais ou menos como funcionam as coisas, né, que sistemas que eu tenho que olhar, enfim, a gente também faz um lembrete, porque a gente tem alguns treinamentos que são mandatórios e às vezes a pessoa tem tanta informação que realmente, mesmo a gente querendo ir para o micro, ainda tem bastante informação, né? Então a gente faz lembretes, né, com recorrência para que a pessoa, né, naquele primeiro mês, enfim, naquele período, no tempo que precisa ser feito algo que é mandatório, ela possa, né, aproveitar e fazer, né? Esse é um dos nossos kits de boas-vindas, a gente adora ele, a gente acha ele lindo. E ele, o que está aqui, ele traz o guarda-chuva, ele é o kit que vai para a área comercial, né, para o campo. Por que a gente trouxe ele aqui? Porque numa conversa, né, escutando BPs que atendem a área comercial, né, veio a necessidade do guarda-chuva. Às vezes a gente pensa, né, na nossa realidade, o que a gente gostaria de ter, o que faz mais sentido para a gente num kit de boas-vindas. Mas será que todo mundo tem a mesma necessidade? Né? Então, quando a gente olha para o campo, tem um guarda-chuva, porque tinham histórias que a gente escutou, né? De repente, um promotor, ele precisa de uma farmácia para outra, né? Uma visita para outra, e às vezes ele vai de transporte público, ou às vezes ele não quer chegar numa outra loja, choveu, enfim, preocupado com isso. E por que a gente não pode acolher? Por que a gente não pode oferecer algo que seja mais útil para ele dentro, né, do kit de boas-vindas dele? Então, a gente tem, né, colocado as nossas competências organizacionais, que são essas 5 que aparecem em adesivos, para a gente também reforçar o quanto que ela dita um comportamento que a gente espera, né, das pessoas aqui dentro. Então, a gente começa a trazer um kit um pouco mais customizado para as necessidades, o escritório é diferente, na fábrica é diferente, tá? E caminhando aqui, né, para uma conclusão, como a gente começou 2020 ainda, sem pandemia, né, e depois a gente passou para a transformação desse programa, né, que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, a gente teve aí uma adesão de 92% de novos colaboradores que participaram já do PINC, né, e mais de 150 encontros presenciais. Então, tem épocas que é uma loucura, né? Assim, tem semana que tem 500 contratados, assim, tipo, meu Deus, como que a gente faz para dar conta de tudo isso? E a gente tem se adaptado e a gente tem mostrado o quanto que é importante a gente trabalhar a questão do receber, além do contratar, né? E de acolher essa pessoa que está chegando numa cultura que ela ainda não conhece, né?
E aí, gente, caminhando mesmo para os meus últimos slides, a gente vai ter um tempo para a gente conversar, tirar dúvidas, né? Fiquem à vontade para perguntar. A gente está vivendo uma grande metamorfose, né? Como gente de gestão, como mundo, né? Como pessoas, né? E isso é bacana, porque a gente está tendo a oportunidade também de construir coisas diferentes, né? E oferecer, olhando para o simples muitas vezes, porque a gente tem em casa, né? Com o que a gente tem de recurso disponível, conseguir repensar, né? Repriorizar, né, e dar foco naqueles programas que de fato vão fazer a diferença para a experiência das pessoas, para a vida das pessoas dentro da organização. Então, é uma grande metamorfose que a gente vem vivendo. Como eu falei algumas vezes, não só como desenvolvimento organizacional, mas como gente e gestão. Esse é o nosso logo, é uma nova marca que também surgiu ano passado, né? Porque acho que depois de tanta coisa que a gente passou, né, tanta experiência nova, era difícil ser representado com a mesma imagem, com a mesma marca do que antes, né? Então, a gente construiu uma marca nova e a gente tem se colocado de forma diferente para a organização. Isso ainda é uma construção, claro, mas a gente tem muita clareza daquilo que a gente quer florescer, né, como gente gestão. Esse é o nosso logo aplicado, que a gente adora, né, em uma das ações que proposta de marca, né? E a ideia é que a gente tenha um grande aprendizado com tudo isso e que a gente possa continuar evoluindo, né? Florescendo, né? Usando aqui a metáfora do florescer, né? Como uma forma de evolução. Então, assim, a gente tem vivido, né? Realidade não é só minha, tenho certeza que é de vocês também, né? Novas ferramentas, novas tecnologias, necessidade de novas atitudes, né? Tem coisas que a gente fazia que não dá mais para fazer, né? Não dá mais, a gente está em 2021, né? Então, ok, a gente fazia, mas a gente precisa transformar, né? Tem uma frase que a Cris até me falou ontem, quando eu estava passando a apresentação com ela, que ela falou, um dia você me falou uma frase e eu anotei aqui. Eu falei, qual? Aí ela falou, vou até ler para vocês aqui, ó, não tem como não mudar se o mundo já é outro. E eu falei isso espontâneo, mas porque eu realmente acredito, né? O mundo já é outro. Então, ou a gente se transforma, ou a gente se adapta, ou a gente, né, tem atitudes diferentes, ou a gente vai continuar tendo respostas muito iguais, né? E que talvez sejam respostas diferentes do que a gente precisa hoje, né? Então, a gente passa a olhar nas empresas para os destaques de soft skills, né? Que são as habilidades que são comportamentais. A gente passa a falar de saúde mental. Eu, como psicóloga, né? Eu falo, caraca, que legal, né? Nossa, eu estou vivendo num mundo dentro de uma organização onde a gente está começando a ser provocado, né? Há muito tempo, falar de saúde mental, falar de emoção, falar de temas que antes a gente meio que escondia um pouco, porque não é simples de lidar. Né? Então, isso é bastante empolgante, né, para mim, particularmente, e acho que para o momento que a gente está, de poder protagonizar histórias e transformar, né, aquilo que a gente realmente acredita para o bem, né, coletivo aí da organização. E no fim, né, uma reflexão que a gente fez é que no fim, assim, o grande aprendizado é que a gente vai aprender sempre, né? E a metamorfose vai trazer isso para a gente. E aí eu queria trazer uma frase que veio nessas minhas buscas para o conteúdo para dividir com vocês, que é uma frase da HSM University, que é o Paulo Lira falando, em uma reportagem que ele traz, né? O mais importante é estarmos abertos às mudanças em cenários disruptivos, entendendo o timing das transformações, combinando o autoconhecimento e a constante reciclagem educacional. Né? Então, é aprender, aprender e aprender. Né? Então, eu quero agradecer, né, muito, né, o convite de estar aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham acompanhado os detalhes do case que a gente quis compartilhar. A gente está super aberto para trocar mais, né? A gente gosta muito de trocar mesmo e de aprender também com as experiências dos outros, né? E eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui hoje com vocês, de toda a equipe do Congresso que super me apoiou e fez, né, com que desse certo a gente trazer um case que dá bastante orgulho para o time e que o time ficou bem feliz de trazer aqui para vocês hoje. Então, muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, compartilhe aí comigo no chat. Esses são os meus contatos.
E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero ter feito sentido. Obrigada. Mariana, obrigada, Mariana. Olha, eu estou com as perguntas aqui que o pessoal foi colocando no chat, que eu orientei durante a palestra para eles irem fazendo perguntas, e eu estou aqui com algumas perguntas para você. Então vamos lá. Uhum. A primeira pergunta para você é o seguinte: há uma crença popular que o RH contrata como um rei os novos funcionários, né? Mas integra como um mendigo. O que você pensa dessa crença, por exemplo? Boa. Eu tenho dó dessa crença, né? Eu acho que a gente, brincadeiras à parte, né? Eu acho que esse tem sido o nosso desafio atual com o Pink, né? Porque a gente tende a trazer tudo que é de novo, toda a história, mais informação para quem está chegando, para aculturar. Mas a gente sabe que tem muita gente que está na organização e que às vezes não sabe a história da organização, né? Então, a gente tem como um dos objetivos para esse ano a gente fazer uma trilha similar ao que a gente faz quando a gente recebe, mas para reciclar conhecimento e para trocar internamente informação, né? Então, ficar todo mundo na mesma página de como que a gente está hoje, né? E acolher da mesma forma, né? E acho que o trabalho com os líderes é muito importante também, porque a forma de tratamento pós-contratação, né? Uma super experiência no processo seletivo, uma super experiência como recebe, se não for uma super experiência no dia a dia, não vai fazer com que as pessoas continuem nessa organização, né? Então, a gente sabe que tem aí alguns desafios importantes, né? Mas acho que trazer Não isso para a pode. consciência, né, ajuda, né, a transformar. Não sei se você ia colocar algum. Pergunta aqui para você. Na sua opinião, Mariana, qual é a principal coisa que seja fundamental para uma experiência extraordinária de integração para um novo funcionário e por quê? Similar ao que você respondeu agora, né? A minha sensação particular, tá? Assim, Tá. Mariana, pessoa física, é a coerência, né? Assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não vender uma realidade diferente do que a pessoa vai encontrar no dia a dia. Esse é um grande desafio para a gente, né? Não é todo mundo que está engajado na mesma página, né? E da cultura. E do que a gente espera, né? Enfim, até porque a gente está em transformação e adaptação, então às vezes nem a gente sabe exatamente o que a gente quer, né? E isso acho que é cada vez mais normal, mas eu acho que é cuidar dessa coerência, desse cuidado, né? De entender que aquela pessoa, a gente não julgar, a gente não dizer, né? Não subestimar a inteligência da pessoa, né? E que ela escolheu estar ali por algum motivo e que a gente pode e tem a responsabilidade de trazê-la para a mesma página do que é importante para a gente, né? Então acho que cuidar para que esse receber não seja só na integração e não seja uma ação de gente gestão, né? Ela tem que ser uma ação de quem recebe efetivamente, né? Então, acho que tem esse Ah, cuidado com isso. perfeito. E aqui eu tenho. tá chegando mais perguntas. O processo de onboarding, que são predominantemente virtuais, né? Não podem criar assim uma frieza na integração de novos funcionários? Eu acho que é novo, né? Assim, eu acho que hoje menos do que há um ano atrás, né? Porque eu acho que a gente já está muito mais acostumado a trabalhar dessa forma e se conectar pela câmera, né? A gente tem essa preocupação sempre, mas a gente tenta trazer isso, né, esse acolhimento no vídeo, né? Então, assim, a gente tenta trazer essa proximidade, essa abertura, esse jeito mais informal para acolher, mesmo usando a tecnologia e não estando, né, na frente da pessoa, né? Então, é um desafio que a gente tem enfrentado em todas as nossas ações, né? Não só na integração, mas é tentar fazer um esforço extra para acolher mesmo à distância, né? A gente pode É. ser próximo mesmo, conectado por máquinas, né? Aqui, outra pergunta: como é que fica a parte da acolhida humana nesse momento? 100% via gestor? Como trabalham a parte prática, por exemplo, o envio de equipamentos para diferentes localidades e etc? Uhum. A gente pode, né, enfim, marcar e aprofundar, né, um pouco mais na parte prática de tudo isso, né?
Mas a gente tem feito bastante conversa com todas as áreas que eu mostrei, né, aqui na apresentação, né, com TI, com Folha, né, enfim, com o próprio gestor, né, no guia de boas-vindas orienta como ele faz esse receber. A gente tem muitas realidades onde a pessoa começa e continua em casa. A gente tem testado, né, pelo Covid, a gente está hoje trabalhando de casa, quem é do escritório, né, em função das ondas todas, mas a gente, desde novembro, começou a retornar para o escritório, então, tem casos onde vai encontrar realmente presencialmente com as pessoas, e tem como a fábrica, por exemplo, que as pessoas continuam por lá, e aí por isso o PINC é presencial, procedimentos específicos, né, que precisam ser feitos, né, enfim, ferramentas e tudo mais. Então, tem essa ajuda aí, né, de como a gente ajuda o líder a receber essa pessoa, né, se ela está presencial ou se ela está à distância, o que a gente recomenda que ele faça, como que a gente trabalha também direto com parceria com o business partner, né, então como que ele também faz esse acolhimento e garante, né, nessa chegada desse novo colaborador, esse link, né, de trazê-lo também mais para dentro da organização. E aí, isso acontece com conversas e com combinados e com parceria, né? Então, equipamentos, por exemplo, é um dos pontos que a gente refletiu bastante, né? Porque o timing disso. Então, se a gente tem também um processo mais digital e a gente tem mais informações, né? A informação da pessoa que vai entrar com antecedência, a gente também consegue planejar, né, desde o processo seletivo, que aquela pessoa vai chegar e qual equipamento que ela vai precisar. Então, tem como a gente trazer num fluxo a priorização para que a experiência não fique, né, ruim em função de não chegar um equipamento. E outras coisas, usar a própria tecnologia, né? Porque no caso de não ser presencial, a gente trabalha com Teams, mas para o PIN, que às vezes a gente faz no Zoom, porque às vezes o Zoom ele conecta de todas as máquinas, então eu consigo garantir que a pessoa recebeu, né, a integração numa máquina dela, até que a máquina chegue, se tem algum problema, enfim. Eu acho que a gente vem evoluindo, né? Como eu falei, essa virada foi no meio da pandemia, e as coisas têm dado certo. Então, assim, acho que é muita parceria, muita troca, muito trabalho de colaboração mesmo, para que todas as pontas, né, estejam alinhadas e as coisas funcionem, né, cheguem para esse novo colaborador. Obrigada. A próxima pergunta é: quais dicas que você daria para empresas que ainda estão se estabelecendo no mercado em relação à construção de seus onboardings? Olha, eu acho que uma das coisas que veio, assim, nossa, assim, de reflexão do grupo mesmo, né, das meninas que eu comentei, que fazem parte desse tema, né, e comigo, a gente, às vezes a gente vai num pensamento muito elaborado, surreal, com uma coisa muito requintada, e no fim ele aconteceu, né, essa virada do PIN que aconteceu, um recurso muito simples, que éramos nós mesmos, né, enfim, eu não estava, mas as meninas, né, que estavam, que gravaram, que passaram, né, a gente tem ali, né, como desenvolvimento e como treinamento, né, passaram para dentro da nossa plataforma, recriaram vídeo, o áudio foi feito por elas mesmas, então, assim, eu diria que a dica é a gente não precisa ir tão longe, né, a gente talvez tenha que olhar como é receber bem dentro da nossa cultura, o que a gente entende por receber bem, né, o que é relevante de passar informação para essa pessoa nesse primeiro momento, e como a gente olha para os recursos que a gente tem, né, para receber da melhor forma possível. Então, eu diria que a resposta não é muito elaborada, vai para o simples, vai para a sua necessidade, né, e tenta construir e experimentar, né, a gente experimentou alguns formatos também, né, então, a gente, vamos fazer um piloto, vamos receber as pessoas, vamos fazer um Pink Live para essa população específica que entrou agora, vamos testar, vamos ver como funciona, né, foi legal, a gente passa a avaliação, né, entende se as pessoas curtiram ou não, acompanha, olha, isso a gente pode melhorar. Então, é um programa que está em constante evolução, né? A gente já tem aí no forno, né, Pink Líderes, os tours, né, os gibis. Então, assim, é uma evolução constante mesmo, né, de ir adaptando o que é legal, né, para receber, o que faz sentido para receber esse novo colaborador. Eu Ótimo. respondi. Se estiver claro, Ótimo, não não estiver claro, podem me respondeu. avisar. Respondeu a simplicidade. Mariana, você acredita que o onboarding permite a redução do turnover? Vocês tiveram essa redução do turnover?
a gente não tem esse dado que link, né, Que é. diretamente no Pink ainda, né? A gente acredita que, assim, eu vou falar por mim, né? Ele pode ajudar e contribuir nessa chegada, né? Nesse estranhamento, nessa novidade que é entrar numa cultura nova. Mas se ele não for sustentado pelo trabalho dele no dia a dia, né? Pelas relações que ele constrói no dia a dia, Uhum. ele não vai conseguir. Não tem milagre, sabe? Assim, É. eu acho que ele é um primeiro passo muito bacana e que sobe também a régua do que fazer nos próximos passos. Né? Poxa, não dá para receber assim tão bem, dali a pouco eu ignorar a pessoa, nunca mais falar com ela, não ligar para ela, né? Enfim. Claro. Então, não dá direcionamento do que é importante. Então, acho que ele é um passo, mas ele não garante, né, o impacto total. Acho que tem um segundo passo importante que é sustentar isso no dia a dia. Claro. Mariana, eu quero te agradecer em nome da SBTD por você estar aqui conosco nesse dia compartilhando todas essas informações. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta, que esteve aí interessado. Estamos à disposição para continuar trocando. Muito Obrigada, gente. obrigado. Boa tarde para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.